Exatamente. De novo, hein? Mestrado. Agora, eu vou tirar mestrado, vou fazer doutorado desse momento. É o seguinte, só queria dizer que eu gostaria de estar no lugar de vocês. E principalmente daqueles que, pela primeira vez, vão sentir, digamos, eu quase diria, um filósofo. Peter tem o que dizer e tem uma vibração teórica e prática eloquente. Então, é só isso, eu queria pedir. E pedir para vocês, entre o Peter e a Sueli, verem um filme que eu já vi 13, 14 vezes. É o... é uma loucura. Moça com Brinco de Pérola. Eu posso dizer hoje, eu tenho uma felicidade de dizer, que digamos, o diretor de fotografia é o meu amigo, não é? Sebastião Salgado. Vocês verão com que arte é possível acompanhar um pintor tão importante, não é, do século XVII. Vocês vão sentir uma grande coisa vendo esse filme. E eu devo, claro, essa amizade à minha filha. Bom, só isso. Obrigado. Vamos tocar o barco. Peter, eu não sei se vocês ouviram direito. O Peter, bem-vindo, Peter, por favor. O Peter, olha aí. Querido, eu tive a felicidade de estar na banca de doutorado quando ele defendeu uma tese a respeito do tempo em Deleuze. Então, esse tipo de encontro nosso é com gente que, digamos, pensou fundo a temática de cada encontro. Uns pensaram fundo, outros beberam. Na semana passada foi o Daniel. Obrigado. Tchau, filho. Isso daqui não é. Figura. Grande Luiz Orlandi. O mestre mais generoso que eu já conheci. Eu vou partir de uma constatação das mais triviais. Nossa relação com o passado, nossa ideia de futuro, nossa experiência do presente, a própria tripartição em passado, presente e futuro, a nossa vivência do instante, até mesmo a nossa fantasia da eternidade, tudo isso sofreu uma grande reviravolta nas últimas décadas. Para dizê-lo com os termos mais antigos e mais contemporâneos, a nossa navegação no tempo ganhou aspectos inusitados. Já não navegamos num rio do tempo que vai de uma origem a um fim. Antes, fluímos num redemoinho turbulento, indeterminado, caótico. A direção do tempo, ela mesma, se dilui a olhos vistos. Também a espessura do tempo se achata e parece evaporar-se. Nem mais sentimos que habitamos o tempo, e sim a velocidade instantânea, ou a fosforescência das imagens, ou os bits de informação. Qualquer reflexão sobre a chamada pós-modernidade deve levar em conta essa mutação e o novo estatuto do presente nesse âmbito. Alguns teóricos, recentemente, chegaram a dizer que o tempo deixou de ser vetorizado pelo futuro, para centrar-se inteiramente no presente. Segundo esses teóricos, tal mudança se deveria em parte ao esgotamento das utopias emancipatórias, ou seja, ao fim das grandes narrativas que acenavam com a promessa de progresso, de razão
e de liberdade. Portanto, segundo esses teóricos, com o declínio do projeto moderno, o futuro teria deixado de aparecer como o topo do tempo. Os riscos dessa absolutização do presente são vários. Entre eles, como expressou, por exemplo, um amigo de Deleuze, Jean-François Lyotard, estaria a abolição da dimensão de futuro, da dimensão do advento, do imprevisto, em suma, da dimensão do próprio acontecimento. Eu vou deixar de lado, por ora, essa inquietação para como que colocá-la em perspectiva. O historiador Christophe Pommian evocava já a hipótese de que antes disso, antes dessa pós-modernidade, a própria modernidade já deslocara o eixo do tempo do passado em direção ao futuro. Isso significa, grosso modo, que se o centro de gravidade do tempo, desde a antiguidade, era o passado exemplar, o início áureo do qual nos distanciamos e, via de regra, numa direção declinante, com a modernidade, o centro de gravidade passou a ser o porvir e suas promessas de progresso e de emancipação, em certa medida previsíveis, na medida em que decorrem do encadeamento histórico entre o passado e o presente. Assim, em relação a essa modernidade flechada pelo futuro, o momento pós-moderno teria consistido numa inflexão caracterizada, como eu disse, pela revalorização do presente. Alguns chegaram a associar esse presentismo ao hedonismo e a novas formas de individualismo. Recentemente, por exemplo, Gilles Lipovetsky tentou mostrar que a partir dos anos 80, na esteira da globalização neoliberal e da revolução informática, assistimos a um presentismo de segunda geração inteiramente paradoxal. Com o desencanto em relação ao hedonismo consumista e com a escalada da insegurança que caracterizam o que Lipovetsky chamou de hipermoderno, o eixo do presente teria perdido a sua autossuficiência, abrindo-se para novas tensões temporais, a começar por uma nova experiência de futuro. Não mais o futuro como progresso ou como expectativa utópica, como na modernidade, porém o futuro como incerteza absoluta, como medo, como pânico, como vazio. Bom, eis aqui uma sequência histórica relativamente clara, sincopada pelas mudanças sucessivas do eixo do tempo. Foco no passado, como na antiguidade, foco no futuro, como na modernidade, foco no presente, como na pós-modernidade, e reaparição fantasmática do futuro neste momento em que vivemos. Mas não será essa uma representação excessivamente linear da história do tempo, que já pressupõe, inclusive, uma certa ideia de tempo, ela mesma discutível? Aliás, será que se justifica uma representação do tempo no Ocidente, da qual se pudesse fazer um relato tão contínuo quanto encadeado? Não estaríamos, com isso, projetando retrospectivamente sobre uma pluralidade de andamentos temporais, uma concepção excessivamente unitária e hegemônica? Não haveria, por debaixo dessa, entre aspas, história do tempo, não haveria práticas do tempo heterogêneas, processos de temporalização diversos, desvios múltiplos, encavalados,
simultâneos. O próprio Pomian parece reconhecê-lo ao mostrar como os historiadores, eles mesmos, já abandonaram a ilusão do tempo como um meio homogêneo, para considerarem uma pluralidade de tempos intrínsecos aos processos particulares que eles, historiadores, estudam. Um filósofo, Henri Caliès, por sua vez, mostrou que alguns desses tempos heterogêneos foram como que recalcados pela história filosófica oficial. Outros foram proscritos pelos autores mesmos que os descobriram face aos riscos em que eles implicavam. Assim, a suposta história do tempo seria atravessada por processos de insubordinação do tempo, ritmos aberrantes que o decompõem, ou melhor, que decompõem um regime historicamente situável, desequilibrando-o inteiramente, para depois arrastar por inteiro esse regime em sua própria direção, criando uma nova conduta do tempo. São as aberrações do tempo. Por exemplo, ao lado do tempo cosmológico dos gregos, referido ao movimento dos astros, que, portanto, evocava a eternidade, Aristóteles descobre, mas também encobre um outro tempo, que faz irrupção através do acúmulo de dinheiro e que traz a ameaça desordenada do futuro, o tempo da inquietação e da desmedida, colocando em xeque a harmonia do cosmos e da polis. Ou, muito mais tarde, Plotino, ao sondar de que modo a alma, ao afastar-se de sua fonte divina, se temporaliza e assim engendra o tempo a partir de si mesma. Seria ele o primeiro pensador a empreender uma subjetivação do tempo a partir do futuro, numa insurreição pecaminosa que teria dado origem à nossa moderna configuração antropológica. Nos dois casos, de Aristóteles e de Plotino, o futuro, seja do lado do capital, é o dinheiro acumulado, seja do lado do sujeito, a alma, representou uma ameaça de desmedida muito antes que se desenhasse a modernidade. É, portanto, uma história zigue-zagueante e repleta de paradoxos essa, entre aspas, história do tempo, sobretudo no seu desembocadouro contemporâneo. Pois é justamente quando o homem, por assim dizer, domina, por fim, o tempo, pois está nele, homem, a origem do tempo, o tempo dito subjetivo, é aí que o tempo abstrato, correlato do dinheiro abstrato, submete o próprio homem. Assim, tempo subjetivo e tempo abstrato, tempo do homem e tempo do mundo, domínio sobre o tempo e dominação pelo tempo, se trançam e se encavalam numa combinação impossível, a de um tempo que passou a aparelhar o mundo a tal ponto que Marx pôde dizer: o tempo é tudo, o homem não é nada. Na melhor das hipóteses, ele, homem, é a carcaça do tempo. Pois bem, diante da hegemonia crescente de um tal tempo abstrato, o século XX, filosoficamente falando, foi implacável. A crítica filosófica a um tal tempo abstrato foi incansável. Bergson, Heidegger, Benjamin, para citar apenas alguns exemplos, cada um deles tentou desvencilhar-se de uma concepção de tempo homogênea, linear, quantitativa. Um critica o tempo espacializado e mensurável.
o outro questiona o tempo reduzido à mera presença, isto é, disponibilização manipulatória do ente. O terceiro, que é Benjamin, põe em xeque o tempo concebido como uma continuidade ininterrupta. Enquanto para uns importa a duração e a sua densidade qualitativa, é o caso de Bergson, para outros interessa, sobretudo, a relação com a origem ou com a morte, isto é, com a finitude, é o caso de Heidegger. Ao passo que a Lluris, o essencial, como em Benjamin, está nas bruscas interrupções que fazem saltar a plácida continuidade do tempo histórico, ou ainda o trânsito com aquilo que ficou soterrado no passado enquanto um futuro abortado. Tudo isso é excessivamente rico e complexo para poder ser abordado em menos de uma hora. De qualquer modo, talvez o que haja em comum nessas abordagens todas seja uma recusa em relação a uma tradição que desde a antiguidade desqualifica o tempo, fazendo dele, conforme a belíssima definição de Platão, apenas uma imagem móvel da eternidade. Mesmo as filosofias que levaram em conta o tempo, ou que lhe deram alguma relevância, ou até mesmo primazia, o conceberam como um mero meio para a revelação gradual de algo dado desde o início, seja de um sentido já presente desde a origem, seja de uma totalidade já anunciada na fonte, com o que o tempo, forçosamente, via-se reconduzido a uma posição subordinada, secundária e subalterna. Talvez essa desqualificação tradicional do tempo ajude a entender, para ficarmos num primeiro exemplo, a posição lapidar de Bergson, para quem ou o tempo é invenção ou ele não é nada. Toda a sua filosofia poderia ser relida a partir desse postulado básico, que concebe o tempo como criação contínua da imprevisível novidade, e não como mera sucessão de instantes ou como o desenrolar de um estoque prévio de possíveis. O tempo é a hesitação através da qual se engendra o que antes não havia, nem estava previsto, nem era sequer previsível. Com seu conceito de duração, Bergson pensa resgatar a dimensão ontológica de indeterminação, abortada pela tradição platônica ou racionalista. A duração assim concebida passa a ser a essência variável das coisas. A exemplo do que ocorre na música ou no fluxo de consciência, a duração bergsoniana conjuga a permanência e a passagem, a continuidade e a heterogeneidade, o adensamento e a germinação, a interpenetração e a diferenciação. Nesse fluxo múltiplo e aberto, o futuro não está determinado no presente e não há como assenhorar-se do futuro. Portanto, ao tempo extensão da física, Bergson substitui o tempo invenção, do que ele chama de metafísica. E ele reivindica um pensamento, entre aspas, intuitivo, já instalado na duração, na sua variabilidade, nos seus ritmos contraídos ou dilatados, conforme a esfera de vida ou materialidade que se percorra na escala do mundo. Uma tal concepção, como a de Bergson, é indissociável de uma teoria singular da memória. Em seus estudos sobre o cinema, e aqui eu chego pela primeira vez a Gilles Deleuze, Deleuze prolongou
à exaustão algumas intuições bergsonianas, fazendo ver, entre outras coisas, como as imagens cinematográficas não só inventam elas mesmas certos tempos, como também elas exploram uma gigantesca memória ontológica, constituída por lençóis ou jazidas de passado, espécies de estratos que se comunicam entre si para afunilar-se, exercendo pressão sobre uma ponta de presente. Alguns personagens de Alain Resnais, por exemplo, como em um ano passado em Marienbad, passando de um extrato a outro da memória, passeiam entre os níveis de passado, atravessam idades do mundo, transversalizando o tempo ou recriando a cada vez as distâncias e as proximidades entre os diversos pontos singulares de suas vidas. Para ficar numa imagem cômoda e graciosa, o tempo como um lenço. A cada vez que assoamos o nariz, nós o enfiamos no bolso, amarrotando-o de maneira distinta, de forma que dois pontos do lenço, que antes estavam distantes e não se tocavam, como dois momentos da vida longínquos, segundo uma suposta linha do tempo, agora tornam-se contíguos, ou mesmo coincidem. Ou ao contrário, dois pontos, a princípio vizinhos, no lenço ou na linha do tempo, agora se afastam irremediavelmente. Como se o tempo fosse uma grande massa de argila, que a cada modelagem rearranja as distâncias entre os pontos nele assinalados. É uma curiosa topologia, onde assistimos a uma transformação incessante, uma modulação que reinventa e faz variar as relações entre os vários pontos cintilantes de uma vida ou do mundo. Cada rearranjo criando algo novo. É uma memória plástica, sempre refeita e sempre por vir. É uma massa de tempo modelável, ou melhor, modulável. Quando o cinema se embrenha nessa massa modelável, ou nessa ordem de coexistência virtual entre as suas várias camadas, o cinema inventa os seus lençóis de tempo paradoxais, hipnóticos, alucinatórios, indecidíveis. Já não sabemos se é presente ou passado, se aconteceu, não aconteceu, vai acontecer, se é verdade, se é mentira. Nesse filão bergsoniano, a memória deixa de ser uma faculdade interior ao homem, pois é o homem que habita o interior de uma vasta memória, memória-mundo, gigantesco cone invertido, multiplicidade virtual, da qual somos um grau determinado de distensão ou contração. Dos vários autores contemporâneos que colocaram em xeque a representação homogênea, linear, universal do tempo, um dos que o enunciou de maneira mais sugestiva foi Michel Serres, também amigo de Deleuze. Diz Serres, o tempo é paradoxal, ele se dobra, se torce, é uma variedade que seria preciso comparar a uma chama num braseiro, móvel, inesperado, como o tempo da meteorologia, concomitantemente previsível e imprevisível, com flutuações, atratores estranhos. O tempo tem pontos de parada, rupturas, poços, chaminés de aceleração fulminante, rasgamentos, lacunas numa composição aleatória. O tempo passa e não passa, filtra, percola,
com contracorrentes e turbulências, nem métrico, nem geométrico, topológico. O próprio desenvolvimento da história, diz Serre, se assemelha ao que descreve a teoria do caos. É o lenço pensado no âmbito da história. Fatos que na linha do tempo seriam distantes estão intimamente ligados. Eventos que numa suposta linha do tempo estão muito próximos, são muito distantes. Assim, Lucrécio e a moderna teoria dos fluidos são vizinhos, embora distem em 2000 anos. O carro, por sua vez, é um agregado disparatado de soluções científicas e técnicas provenientes de épocas diferentes e que pode ser datado peça por peça. Tal peça foi inventada no início do século passado, tal outra 10 anos antes. O ciclo de Carnot há 200 anos, sem contar a roda que remonta ao Neolítico. O conjunto só é contemporâneo pela montagem, pelo desenho, pela publicidade que o faz passar por novo. Enfim, toda a noção de novidade aí deveria ser repensada, bem como a ideia do que é revolvido e do que é passado. Assim, lembra Serre, é preciso admitir que dificilmente somos copresentes ao nosso presente e que somos muito mais arcaicos do que nos representamos. Qualquer acontecimento da história, diz ele, é multitemporal, remete ao revolvido, ao contemporâneo e ao futuro simultaneamente. Tal ou qual objeto, esta ou aquela circunstância, são, pois, policrônicas, multitemporais, fazem ver um tempo amarrotado, multiplamente dobrado. E então, Serre pergunta, como forjar uma teoria caótica do tempo? E ao comentar os fragmentos de Pascal, o filósofo afirma, por muito tempo, as variedades espaço-temporais exigiram uma recolagem global, atribuição tradicional de um Deus. Não seriam, pergunta ele, as várias filosofias do tempo tentativas de juntar os cacos do tempo? No limite, a hipótese de um espaço único ou de um tempo único, onde tudo pareceria mergulhado, os objetos, bem como os observadores, não seria justamente, senão um resto de teologia? Serre concebe a vida como multitemporal, policrônica, turbilionar, sincronia de vários tempos em direções diversas. Da ordem à desordem, da desordem à ordem, da ordem a uma outra ordem, tudo isso simultaneamente. Nesse contexto, poderíamos dizer, o tempo linear, sucessivo, cumulativo, direcionado, progressivo, homogêneo, encadeado, cronológico, é apenas uma das formas possíveis do tempo. Talvez a forma dominante na modernidade ou na história que ela forjou. E que a pós-modernidade, se é que esse termo ainda tem algum sentido, precisamente estaria em vias de implodir na medida em que vira do avesso a ideia do tempo, ao colocar em xeque a própria flecha do tempo. Eu gostaria de dizer duas palavras sobre essa colocação em xeque de uma suposta seta do tempo. Essa problematização, obviamente, já foi feita em vários domínios, na filosofia, nas artes, até mesmo na psicanálise. Eu vou tomar esse último exemplo a título ilustrativo. É conhecido o esquema temporal que, por exemplo, um autor como Laplanche desenhou para a psicanálise. Diferentemente de um determinismo causalista, segundo o qual o passado gera o presente, que gera o futuro,
Freud teria feito a flecha do tempo sofrer uma curiosa inflexão. Não mais passado que gera presente, que gera futuro, mas presente que remete ao passado, que uma vez revisitado, libera ou reabre um futuro. Então, não passado, presente, futuro, mas presente, passado, futuro. Em parte, sob inspiração fenomenológica, Lacan teria imposto a esse esquema a sua modulação singular. O presente não seria mais aspirado pelo passado, e sim pelo futuro, com o que teríamos um presente lançado para um futuro que retroage sobre o passado e o reconfigura. Não cabe aqui entrar no mérito da discussão, basta notar essa necessidade que chama a atenção, em que se viu a psicanálise, mesmo que parcialmente inspirada por diferentes correntes filosóficas circundantes, de pôr em questão a flecha habitual do tempo, torcendo-lhe a direção, seja priorizando a navegação no rio do tempo a montante, isto é, em direção ao passado, capaz de reabrir o futuro, seja descendo o rio a jusante para recompor sua nascente, priorizando o futuro na recomposição do passado. Porém, com toda a perturbação que essas inflexões introduziram na ordem do tempo, não puderam, nas suas formulações majoritárias, abrir mão de alguma seta do tempo, nem da tripartição diacrônica. Tripartição em três, né? A divisão em 3 tempos. Nem abriram mão da priorização de um sentido do tempo. E muito menos abriram mão da estrutura do antes e depois que as funda. Parece-me, no entanto, que o fato de que a própria divisão do tempo em passado, presente e futuro vai perdendo a sua pregnância histórica, ou seja, vai sendo embaralhada, nos coloca diante de novas exigências, que são filosóficas, que são subjetivas e que são políticas igualmente e que não deveriam ser escamoteadas. Para voltar um segundo ainda a Serre, quando ele pensa o tempo, ele salienta que não se pode atribuir uma direção unívoca ao conjunto. Assim, eu sou, ao mesmo tempo, o que se degrada, fonte de novidade e eterno. Sou rapsódico. Daí a pergunta: como é possível ainda falar num tempo de todos os sistemas, num único sentido da história? E ele conclui sobre a complexidade do tempo da história, que talvez nem sequer se tenha começado a pensá-la. De qualquer modo, o autor reafirma seu objetivo, paralelo, a nosso ver, com o desafio que se coloca no mundo contemporâneo e numa certa filosofia contemporânea, a saber, pensar o tempo como multiplicidade pura. É onde eu chego a Deleuze. A lógica da multiplicidade foi exposta e trabalhada por Deleuze ao longo de boa parte de sua obra, mas também, juntamente com Guattari, num livro intitulado Mille Plateaux, e, sobretudo, na descrição que os autores fazem do que eles chamam de rizoma, que eu vou definir de maneira absolutamente selvagem, com uma palavra. Um rizoma é uma espécie de rede aberta, de malha móvel. Para tomar um exemplo contemporâneo, como uma internet, embora alguns contestem essa comparação. De todo modo, num rizoma entra-se por qualquer lado.
cada ponto de um rizoma se conecta com qualquer outro. Um rizoma é feito de direções móveis. Um rizoma não tem início nem fim, mas apenas um meio, por onde ele cresce e transborda. Um rizoma não remete a uma unidade, nem deriva dela. Não pressupõe um sujeito, nem um objeto. Pois bem, o que vem a ser o tempo quando ele passa a ser pensado enquanto rizoma? O que vem a ser o tempo quando ele é pensado como multiplicidade pura ou operando numa multiplicidade pura? Já não teríamos aí uma mera alteração no sentido da flecha do tempo, mas eu diria, uma explosão da própria flecha do tempo. O que está hoje em pauta na questão do tempo, e daí nossa grande perturbação, que alguns leem de modo mais melancólico ou catastrofista, é a abolição da ideia mesma de uma seta, de uma direção, de um sentido do tempo, em favor de uma multiplicidade de setas, ou de uma multiplicidade de direções, ou de uma multiplicidade de andamentos, ou de uma multiplicidade de sentidos. O tempo passa a ser concebido não mais como uma linha, porém quase como um emaranhado, não como um rio, mas quase como uma massa plástica, não como sucessão, mas como coexistência virtual, não como um círculo, mas como um turbilhão, não como ordem, e sim como variação infinita. Ao invés, portanto, de remeter o tempo a uma consciência, a consciência do tempo, caberia antes aproximá-lo da alucinação, onde coexistem tempos incompossíveis. Enlouquecimento desse tempo fora dos eixos, não sem relação com a temporalidade daqueles que, fora dos eixos, são designados como loucos. É curioso, sempre que Deleuze fala do tempo, ele evoca um desregramento do tempo. Tempo descentrado, tempo aberrante, tempo selvagem, paradoxal, flutuante ou mesmo afundado. Não me parece abusivo considerar que o enlouquecimento do tempo, tal como Deleuze o trabalha, comunica diretamente com a temporalidade da loucura dita clínica. Enquanto isso, em contrapartida, boa parte da literatura sobre as psicoses se vê inteiramente desarmada diante das múltiplas figuras temporais que proliferam a olhos vistos na clínica e que as teorias psi têm dificuldade em abarcar, tendo em vista uma certa normatividade temporal da qual elas são habitualmente prisioneiras. Por exemplo, é muito raro que se pense a temporalidade da psicose na clínica por um viés outro que não sob o modo privativo, negativo, isto é, falta aos loucos isto ou aquilo, a dimensão de futuro ou etc. Mesmo na abordagem fenomenológica ou existencial das psicoses, a gente poderia citar alguns autores como Minkowski, Maldinei, Binswanger ou Jaspers, apesar de um inegável interesse descritivo que apresentam, em todas elas, a multiplicidade constatada acaba sendo referida a uma modalidade sempre pressuposta como ideal, priorizando-se, por exemplo, certas estruturas de estar no mundo, como a transcendência, a antecipação, o projeto, sempre a partir de um presente originário. Mas também na literatura estritamente psicanalítica, com raras exceções, essa multiplicidade da experiência temporal psicótica é sempre referida
negativamente a uma possível futuração na forma de certas representações simbólicas. De modo que há eu diria, uma imanência caótica que é recusada em nome de um alhures significante que não é assumível pelo psicótico. Enfim, tem toda uma apologia, eu diria, da historicização, cujo ponto de apoio é, por exemplo, o que Pierre Aulagnier chamou o eu historiador. Assim, de algum modo, temporalidade acaba sendo identificada com historicização. Com tudo que essa perspectiva possa apresentar de interessante ou útil, ou até mesmo de necessária em alguns momentos da clínica, ela tem o inconveniente de dificultar o acolhimento dos múltiplos tempos da psicose, bem como suas modalidades singulares de temporalização e seus devires. A meu ver, a reflexão de Deleuze e Guattari, ao contrapor os devires à história, poderia ajudar a repensar essa heterogeneidade temporal da psicose que tanto desafia o tempo da razão, mesmo psicanalítica. Deleuze diz claramente: a história é um marcador temporal do poder. As pessoas sonham em começar ou recomeçar do zero e também temem onde vão chegar ou cair. Sempre buscamos a origem ou o desfecho de uma vida, num vício cartográfico, porém desdenhamos o meio. E é aí, no meio, que se atinge a maior velocidade. É no meio onde os mais diferentes tempos comunicam e se cruzam. É no meio onde está o movimento, o devir, o turbilhão, diz Deleuze, literalmente. Pensa-se, por exemplo, no futuro da revolução, porém não no devir revolucionário das pessoas. E a pergunta que se impõe é simples: de que figura temporal dispomos para pensar um tal meio turbilhonar, tais devires, essa multiplicidade virtual? De qualquer modo, não deveria deixar de intrigar-nos o fato de que certos fenômenos de perturbação psíquica, ou mesmo artística, expõem, mais do que quaisquer outros, isso que nos obceca. A saber, isso é uma tentativa de conceitualização, talvez um pouco abrupta, da ideia de tempo, a saber, da virtualidade pura enquanto virtualidade, da virtualidade pura precisamente descolada de qualquer atualização centrada ou orientada. As incongruências temporais que aparecem em determinadas configurações subjetivas ou estéticas percutem, a meu ver, na própria matéria filosófica quando ela pensa sobre o tempo. Por exemplo, Deleuze escreveu 2 livros sobre o cinema, mas o cinema teria servido a Deleuze, entre muitas outras coisas, para revelar algumas dessas condutas do tempo, dando delas imagens as mais diversas, evolutivas, circulares, espiraladas, declinantes, quebradas, salvadoras, desembestadas, ilocalizadas, multivetoriais. Por exemplo, o tempo como bifurcação. É uma imagem presente nos livros do Deleuze sobre o cinema. O tempo como defasagem. O tempo como jorramento. O tempo como cisão. O tempo como modulação. Ou, em outros momentos da sua obra, o tempo como diferença. Ou melhor ainda, o tempo como diferenciação. Ou ainda, o tempo como potência genética. É plausível presumir
que o interesse que Deleuze dedicou ao cinema venha, e também a esses conceitos, lhe venha de uma determinação mais radical que ele mesmo deixou entrever ao salientar a ambição do cinema de penetrar, de apreender e de reproduzir o próprio pensamento. O pensamento e o tempo estariam, assim, desde logo, numa relação de copertinência indissolúvel. Com efeito, o que se depreende dos textos de Deleuze a respeito do tempo é que o próprio pensamento não poderia permanecer alheio ao projeto de liberar-se de uma certa ideia de tempo que formatou esse pensamento. Não poderia ficar alheio a essa pretensão de liberar-se do eixo que encurva tanto o tempo quanto o pensamento. Nesse sentido, a exclamação enigmática de Hamlet sobre o tempo que sai dos gonzos ou que sai dos eixos vai de par com a exigência de um pensamento fora dos eixos, isto é, de um pensamento que, por fim, deixasse de girar em torno do mesmo. Assim como critica a mesmice de uma imagem do pensamento dita dogmática, Deleuze fustiga uma imagem de tempo hegemônica. Ao reivindicar um pensamento sem imagem, para que possam advir outras imagens ao pensamento, Deleuze também reclama um tempo sem imagem para que se liberem outras imagens de tempo. A imagem do pensamento, dita dogmática, é bem conhecida. Ela foi explorada por Deleuze desde os seus primeiros livros, desde Nietzsche, a filosofia, até os seus últimos livros, por exemplo, O que é a filosofia? Mas qual seria a imagem de tempo hegemônica recusada por Deleuze? Para ir muito rápido, eu diria, a imagem recusada por Deleuze é a do tempo como círculo. Mas não se trata propriamente de um tempo circular, mas do círculo como uma estrutura profunda, em que o tempo se reconcilia consigo mesmo, em que, como diria o poeta Hölderlin, o começo e o fim rimam. O que caracteriza o círculo é a sua monocentragem em torno do presente, com seu movimento encadeado e orientado, bem como uma totalização subjacente. O círculo, com o seu centro, seria uma metáfora do mesmo. E ainda que o presente se situe num passado remoto, como na antiguidade, ou num futuro escatológico, nem por isso deixa de continuar funcionando como um eixo que encurva o tempo, em torno do qual gira o tempo e o pensamento. Trata-se, portanto, em última instância, ainda e sempre, segundo Deleuze, esse tempo como círculo é ainda e sempre o tempo da representação. Ao tempo como círculo, Deleuze contrapõe o tempo como rizoma. Não mais identidade reencontrada, como num círculo em que sempre se reencontra o que já estava lá desde o início, por isso também o início e o fim rimam, mas, ao contrário disso, tempo como multiplicidade aberta. Como eu disse, Deleuze critica uma imagem do pensamento dita dogmática em nome de um pensamento sem imagem. O que isso significa? Que o pensamento sem um modelo prévio do que seja pensar, por exemplo, pensar é buscar a verdade, o pensamento sem isto
abre-se para outras aventuras. Por exemplo, pensar é criar. Tudo muda quando se passa de um regime para outro. Não seria o caso de supor que Deleuze deu-se por tarefa, entre muitas outras, de forjar um conceito de tempo próprio a um pensamento definido como criação e não mais como vontade de verdade? Daí essa concepção de tempo como diferença, como diferenciação, como multiplicidade aberta, como potência genética. Seria um tempo liberado do movimento, um tempo liberado da causalidade, um tempo que já não tem por função regular o vir a ser. Seria a emancipação do tempo ou a emancipação do tempo como dissonância, do tempo como diferença, do tempo como virtualidade. Esta é talvez a aposta maior do pensamento de Deleuze a respeito do tempo. Eu retomo agora meu ponto de partida para ver se eu esclareço esse percurso. Até há algumas décadas atrás, o que mais nos afligia era o achatamento do tempo, porque ele nos lançava numa unidimensionalidade de tédio e de fadiga. E é óbvio, não faltaram críticas de todas as partes ao desmoronamento da perspectiva temporal, com seus inúmeros perigos, tais como uma deshistoricização aí embutida, o congelamento cínico no presente contínuo, um presente em que, afinal, nada acontece a não ser a reiterada não existência de eventos. Ou ainda, a cultura espetacular e narcísica que recicla todos os tempos e os hibridiza como indiferenciação, obedecendo ao ditame elementar do próprio mercado, fundado no valor de troca e não no valor de uso, no equivalente geral de tempo. Isso tudo é inquietante, sem dúvida. Mas caberia perguntar, não haveria, ao lado desse desmoronamento de uma certa perspectiva de tempo, uma reconfiguração da temporalidade, reconfiguração rizomática, com outras aventuras do tempo pedindo passagem? Não assistiríamos, no avesso desse desmoronamento ou achatamento do tempo, a uma pipocação de outras temporalidades? Seria preciso, portanto, ir além da expressão um tanto nostálgica, perdemos o tempo. E seria preciso ir além, talvez, da tese um pouco já gasta sobre o fim da grande temática do tempo na atualidade, do esmaecimento da memória, desse presente sem espessura, da abolição do futuro e da crise da historicidade, tal como postularam vários críticos do pós-moderno, entre eles o Jameson. Seria preciso, portanto, perscrutar também o avesso disso tudo. Um avesso nem lamuriento, nem propriamente jubiloso, porém antes exploratório. Significa dizer que, sim, perdemos uma certa experiência do tempo, com sua tripartição diacrônica em passado, presente e futuro, encadeado segundo um movimento centrado e em função de um centro de gravidade localizável. Porém, perdemos isso, mas talvez com esta perda abriram-se outras possibilidades de temporalização e de subjetivação que nos caberia sondar
e, ao mesmo tempo, talvez, reinventar. Não seria descabido ler parte importante da obra de alguns pensadores contemporâneos, filósofos, artistas, cientistas, clínicos, mas também, por que não, movimentos, fulgurações sociais ou outras? Seria preciso, então, ler parte importante disso como essa arte fina de detectar e, ao mesmo tempo, de engendrar novos espaços-tempo. Ao liberar-se do jugo de um centro de gravidade para o tempo, ecoando longínquamente a exclamação de Hamlet: o tempo está fora dos gonzos, o pensamento contemporâneo trata de apreender e de elaborar outros tempos, mais flutuantes, fluxionários, paradoxais, não pulsados, etc. Em todo caso, é uma questão que persiste e cuja resposta só pode vir no contratempo, a saber, quais são tais tempos que a filosofia capta ou propõe, que o cinema e as artes em geral apreendem ou produzem, que a tecnologia imprime, que os processos coletivos ou os colapsos subjetivos dão a ver. Quais são esses outros tempos que nossas máquinas de amar, de sentir, de perceber, de sonhar e de imaginar criam incessantemente e que nem de longe poderiam entrar sob a rubrica disciplinada de um tempo da história e de seu sentido excessivamente orientado? Que novas relações se criam com os signos da atualidade? Que novos acontecimentos e devires tornam-se assim possíveis, nem objetivos nem subjetivos propriamente, talvez nem temporais nem intemporais, talvez nem históricos nem eternos, porém simplesmente extemporâneos. Acabei. Bom, passamos agora às perguntas do público. Por favor, levantem a mão, se façam reconhecer pelas nossas RPs e serão atendidos. Sejam breves, por favor, e objetivos. Obrigado. Boa noite. Essa é a segunda palestra que eu vejo sua, estou aqui. O que eu tenho lido sobre o Deleuze, estudado, e tem uma coisa que tem me deixado um pouco inquieta. Essa questão da percepção do tempo, ela não pode ser pensada como uma espécie de afeto? É só isso. Belíssima pergunta. O tempo pode ser pensado em alguns autores como uma autoafecção. E Deleuze retoma essa ideia para desdobrá-la. Quer completar, Orlando? Eu não respondi propriamente a sua pergunta. Eu sei disso. É uma belíssima pergunta. Eu diria que
eu diria e desdiria o que eu vou dizer, que é uma afetação. Não a percepção do tempo, o tempo como afetação. Eu também. Boa noite. Trazendo um pouquinho, discutir um pouquinho da nossa atualidade. Tempo, se a gente dividir na trilogia passado, presente e futuro, algumas coisas que me preocupam em relação ao tempo. Se alguém me pergunta se eu tenho memória, às vezes eu puxo um pendrive e falo, eu tenho 2 GB. Então, talvez eu não me lembre mais quais foram os momentos no passado que mais me agradaram, se eu fizer uma analogia do meu passado. E para as crianças, uma coisa, o que é o seu futuro? É o que eu vou fazer depois de sair dessa palestra. Isso gerando talvez um conflito dessa questão de resistência, né, à frustração, esses problemas que eu vejo hoje, que uma certa impaciência. Seremos nós, então, já hoje, os loucos que os pensadores imaginavam nesse tratamento do tempo? Já estamos loucos? Somos loucos disciplinados. Quer dizer, há uma certa loucura do tempo, obviamente, e há também um disciplinamento do tempo, uma domesticação do tempo. Isso vai junto. E eu acho que nas crianças isso é muito claro. Que múltiplas experiências e experimentações temporais estão ali presentes, e ao mesmo tempo como nós as educamos e imprimimos cotidianamente uma certa linearidade mínima. E com isso disciplinamos minimamente. E não digo que isso seja errado ou inconveniente, mas ali fica claro como isso tudo coexiste. Agora, é muito difícil, assim, quando a gente se refere à loucura do tempo, ou tempo e loucura, é complicado, porque de que loucura a gente está falando? Será que é a loucura clínica? Será que é um termo um pouco vago para designar um certo descentramento do tempo, ou para nomear certas aberrações temporais, ou para indicar uma quebra numa estrutura excessivamente ordenada? Então, os termos aqui são perigosos, porque são armadilhas. Mas eu diria, o que eu tentei mostrar um pouco, é que o contexto contemporâneo embaralha necessariamente várias das categorias temporais com as quais nós estávamos habituados. E, por vezes, nós vivemos esse embaralhamento com muita aflição, como se, com isso, estivéssemos perdendo uma certa experiência do tempo importantíssima. E o que eu quis mostrar um pouco é que, no reverso dessa perda, que parece uma loucura, há uma experimentação de múltiplas ordens. Não sei se eu respondi. Boa noite. Oi. Meu nome é João Tavares e eu participo de um grupo de estudos que se chama GEA e se dedica ao estudo do amor no sentido amplo. Mas
acaba predominando o pensamento do amor de uma pessoa pela outra. E lendo um endereço eletrônico que me mandaram de uma aula sua com um colega seu japonês, eu pude observar uma referência a Marx e uma referência dele a que só com amor se pode dedicar a um estudo sério de Deleuze. Ele afirma isso nessa aula. E eu achei realmente importantíssimo ele falar isso, porque ele tem uma propriedade muito grande. E hoje gostei particularmente de ter falado em relação à história, que é a história do poder, e agora em relação a esse tema do tempo, eu tenho pensado assim, no sentido do amor por uma pessoa, de uma pessoa por outra, num motel, e no sentido do amor de uma pessoa por outra, num barzinho até às 5 da manhã, sem se preocupar com o círculo do tempo, sabe? Eu não consigo, eu vejo uma diferença nisso, sabe? Mas não consigo ter muito claro. Agora, isso seria um aspecto que eu gostaria de que falasse um pouquinho. O outro seria em relação a uma conversa do seu colega, que é o Kunishi Uno, em que ele diz que o materialismo do corpo era mais importante do que o materialismo desenvolvido por Marx, o materialismo histórico, o materialismo dialético. Eu gostaria também que falasse um pouquinho sobre isso, se possível, mas que não me dissesse que o Marx é um homem do tempo dele, sabe? O Kunishi Uno foi quem traduziu vários livros do Deleuze para o japonês, quem também está traduzindo a obra do Artaud para o japonês, e um intérprete muito fino, a meu ver, do Deleuze, e muito sutil e delicadíssimo. Eu não lembro dessa referência ao amor na palestra dele, mas eu acho perfeitamente possível, mas eu não sei se esse amor é o mesmo dessas outras figuras que você mencionou. Agora, talvez haja em comum para pensar a história do tempo. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas há... Só com muito amor próprio e dedicação à causa consegue desenvolver com tempo, com prazer. Eu não sei se é amor próprio ou se é com uma espécie de desvencilhamento do eu que se pode justamente amar um texto. E uma pessoa, sabendo que uma pessoa não é uma, são múltiplas, por isso que até eu brinco quando Kunishi Uno, com esse nome no Brasil, eu disse que você deveria chamar-se Kunishi Multipro. Bom, então, não sei se eu entendi o que é que você está perguntando, mas esse amor, esse amor ao texto é talvez a capacidade de renunciar a um eu que lê. Entendi. O motel tem horários, né? Tem um tempo cronológico muito fixo e custa tanto por período,
Então é preciso fazer render a performance para caber naquele tempo, é isso. E num barzinho talvez seja mais extenso, mais... Bom, eu diria assim que eu vou falar bobagem, porque o amor não cabe no tempo e não tem um tempo do amor. O amor produz os seus tempos. Os amores produzem os seus, engendram seus espaços-tempo. Né? Engendram as suas temporalidades próprias, que não tem nada a ver com o tempo cronológico do relógio, nem mesmo com o que se chama de tempo subjetivo. Não é? E somos arrastados a N outros tempos numa relação amorosa, assim como numa relação com um texto, ou com uma filosofia, ou com um autor, etc. O Deleuze programava um livro sobre Marx no final da vida. Deleuze nunca renunciou nem a Marx, nem a Maio de 68, portanto, e o usou bastante. E há um materialismo, sim, em Deleuze. Não é um materialismo dialético, mas é um materialismo intensivo. Eu gostei muito da noção do materialismo do corpo e do conceito epistemológico dele, né? Que ele realmente estuda todo o seu tempo e os encaixa dentro de determinado conceito. Eu diria que até a ideia de tempo em Deleuze, ela, em última análise, se a gente fosse aprofundar e explorar, seria devolvida a uma espécie de materialidade intensiva. Aqui. Oi. No seu livro sobre o tempo, quando você vai contemplar a história do tempo dos estoicos, e você vai falar sobre o Cronos e o Aion, você mostra uma visão do Deleuze diferenciada sobre o Cronos, em que ele desdobra o Cronos em dois conceitos diferentes, o que eu acho que no livro você chama de um Cronos positivo, entre aspas, e um Cronos que seria negativo. Quando eu li o livro, isso me confundia um pouco sobre a minha concepção do Cronos como tempo linear e tudo mais. Eu gostaria que você talvez tentasse explicar melhor essa posição do Deleuze quando ele fala sobre esses dois Cronos. Eu precisaria reler meu livro. Eu precisaria pegar essa passagem do Deleuze com calma. É curioso porque há momentos em que Deleuze fala do tempo que são extremamente densos e enigmáticos. Né? E você está se referindo a um texto de lógica do sentido, certamente. Não é isso? A gente precisaria rever o texto com calma. Não tenho como te responder assim. Seria... Quer dizer, o que é... Eu vou aqui tentar uma pequena exploração, mas eu não vou chegar ao que você está me pedindo, imagino. Né? Cadê o nosso interlocutor? Ah, está aí. É isso. Não, precisaria retomar com calma. Isso aí são tecnicalidades filosóficas.
não ando com tudo isso na cabeça, assim, sabe? O Deleuze dizia uma coisa que eu adorava, está lá no abecedário que o Orlando trouxe. Ele não tem um saber de reserva. Todo o saber dele está mobilizado para uma pesquisa, como se ele esquecesse todo o resto quando ele está ali. Entendeu? E ele tem a maior admiração por esses autores e literatos e pensadores que carregam consigo tudo o tempo todo, que, portanto, tem algo a dizer sobre tudo e qualquer coisa a qualquer momento. E que não é o caso dele, Deleuze, que quando retoma um autor é como se ele precisasse reaprendê-lo de novo, salvo no caso de Spinoza, que é o príncipe dos filósofos que ele carrega o tempo todo. Mas então eu vou me esconder por trás desse álibi para te dizer, precisaria retomar isso com calma na segunda-feira. A respeito de... você falou um pouco a respeito de um pensamento sobre tempo pós-moderno que colocaria uma ausência de futuro, né? Uma imagem muito negativa a respeito do futuro e que me parece que um pouco isso traria de volta um certo hedonismo e uma certa conversa que a gente escuta de viver intensamente o presente e tudo mais, né? O que eu tenho entendido um pouco como uma produção capitalística da realidade, né? De aumento de produtividade e coisas assim. Queria que você fizesse um paralelo a respeito disso com o tempo kairos, né? Da produção o tempo do momento oportuno, do acontecimento, em que aquilo se transveste de uma intensidade, de uma outra ordem. Então vamos retomar a sua primeira parte da pergunta. Isso que eu tentei expor um pouquinho é uma certa ideia que tem circulado a respeito do que é o tempo pós-moderno. Quer dizer, o que é essa priorização do presente, em que medida essa absolutização do presente tem a ver com o declínio de uma certa esperança de emancipação, de liberdade, de razão, etc. Isso seria um momento, segundo alguns autores. O momento seguinte, onde essa absolutização do presente focada num certo hedonismo e numa insistência do desfrute absoluto, acaba gerando um fantasma de futuro. O futuro não aparece mais como uma promessa, mas como um susto, como um pânico. O futuro é aquilo que só pode trazer ou a catástrofe ou o vazio. Então, de um futuro promissor passou-se a um futuro assustador. Segundo essa leitura um pouco sociológica, não é? Que é muito discutível, porque isso é um certo tipo de tempo fabricado por uma certa mídia, por um certo contexto político de securitarismo, de uso do terrorismo para disseminar mecanismos de controle, para capilarizar essas modalidades de poder. Então, eu tenho minhas reservas em relação a uma leitura tão totalizadora de uma concepção de tempo predominante, né? Eu sei que ela é um tanto pregnante, mas ao mesmo tempo seria preciso ter muita fineza
E isso que é mais difícil, talvez, com essa... com esse despotismo midiático, é mais difícil ter a sensibilidade, a delicadeza para perceber, né, a questão da percepção dos outros tempos, das outras temporalidades que proliferam em escalas, às vezes diminutas, às vezes sem visibilidade jornalística ou midiática, seja numa obra de arte, numa performance, num certo grupo de jovens experimentando alguma coisa, num certo movimento social, numa certa insurreição política. São vários tempos diferentes que vão se produzindo em cada um desses fenômenos, não é? Eu lembro aqui, por exemplo, até no momento do Fora Collor, e as pessoas vestidas de preto, indo para a rua, e com certas evocações em relação a outros movimentos, ou em relação até a gente se pintando meio de índio. Tinha ali, era um outro tempo que se inaugurou nas ruas, né? Então, a produção de tempos muito distintos. Aí eu chego a ter o segundo ponto, que como associar isso ao Kairos? Quer dizer, de fato, esse conceito de tempo, né, o momento oportuno, o bom momento, como agarrar o bom momento, né, como... eu vou fazer uma tradução deleuziana disso, que não é tanto como agarrar o bom momento, mas como estar à altura do acontecimento. Como estar à altura daquilo que nos acontece, quando nos acontece. Né? Como sustentar o acontecimento, seja em que escala for, a mais diminuta, né? Ou a mais vasta, quando se dá um acontecimento, por vezes até preciso inventar um agenciamento que o sustente, que o intensifique, que o prolongue, que lhe dê a potência de disseminação. Então, não sei se é tanto agarrar o bom momento, isso também, quer dizer, é preciso muita, em qualquer atividade, projeto, encontro, é claro que tem a percepção do momento, o bom momento, né, de empreender, mas eu acho que é mais da ordem do acolher o acontecimento, estar à altura dele e sustentá-lo. Não sei se eu respondi, eu desviei um pouco a sua pergunta. Você fala em algum momento sobre um pensamento sem imagem para que possam acender ao pensamento outras imagens. E então você fala do tempo como criação. Isso, para mim, que venho empreendendo um trabalho como atriz e entendendo a criação como uma profusão imagética, é absolutamente incompreensível. Eu gostaria, se você puder, falar um pouco mais sobre essa relação da criação e da imagem. Então, você que é atriz, eu tenho trabalhado com atores em vários registros, eles me contam que há no ator uma necessidade de esvaziamento. De esvaziamento de imagens. Justamente para que outras imagens possam advir, que não aquelas já repertoriadas,
que são, em geral, clichês do que é ser ator. São todos os gestos já inventariados e já sedimentados e até cristalizados que bloqueiam justamente a criação. Então, um pouco como Deleuze dizia, um pintor diante de uma tela em branco não está diante de uma tela em branco. Entre ele e a tela paira toda a história da pintura, todos os gestos já esboçados e, portanto, o que é preciso fazer é primeiro limpar a tela de todos esses clichês que pairam sobre ela. E eu não sei se com o ator é diferente. Até, eu diria, há um texto muito forte e também muito enigmático do Deleuze sobre Beckett, chamado O Esgotado. E lá há uma passagem sobre o esgotamento, né, como uma espécie de esvaziamento, onde, por vezes, pode aparecer, sim, uma imagem que se dissipa. A aparição e a dissipação dessa imagem coincidem. Não sei se isso te serve para alguma coisa. Então eu vou começar a tomar meu vinho, né? Bom, já que uma das facetas do tempo é selvagem, né, como disse o nosso brilhante palestrante, paradoxal, nós estamos praticamente agora prontos para o encerramento. Me veio em mente um livro, aliás, um filme muito bonito chamado Depois da Chuva, um filme sobre feito Macedone, né, onde uma das frases é assim: o tempo, o círculo não é fechado e o tempo não é eterno. Duas frases desse tipo, é verdade? Lembra desse filme? Lembro. Foi um filme que... Vagamente. Achei muito interessante, porque são três histórias contemporâneas, né? Uma em Londres, uma outra na Macedônia, depois da volta do fotógrafo durante a guerra, né? Muito interessante o filme. Me lembrou essa sua visão do tempo, este filme. Bom, muito bem. Lembramos a todos vocês que na próxima sexta-feira nós teremos Sueli Ronick falando, psicanalista, professora da PUC São Paulo, falando sobre micropolíticas em atrito. E não deixem de ver Moça com Brinco de Pérola, que esse filme belíssimo do Peter Weber, é um filme inglês luxemburguês, de 2003, na próxima quarta-feira. Gostaríamos de encerrar com um aplauso particularmente caloroso ao nosso palestrante.